Um cliente me mandou uma mensagem em pânico. 2 títulos do Tesouro Direto que a gente tinha acabado de investir estavam negativo para ele na tela e a mensagem que ele mandou foi clara: eu estou perdendo dinheiro, o que eu faço? E eu logo disse para ele: nada, não precisa fazer nada. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê essa foi a decisão correta e o que aconteceu depois que a Selic começou a cair. Aqui é o Alex, sou planejador financeiro CFP, sócio da SavePass. Eu ajudo pessoas a construir o patrimônio delas através de método, com clareza, objetivo, sem achismo e sem susto. Deixa eu te contar o contexto desse cliente. Ele chegou do Brasil depois de um tempo fora, com 35 mil reais guardado, um salário aí mais ou menos de uns 5 mil reais e 0 dívidas. O que a gente fez primeiro foi mapear toda aquela situação dele, né, os seus sonhos, objetivos. A gente já definiu ali a reserva de emergência em torno de 24 mil, que daria mais ou menos uns 6 meses, né, do que ele precisaria em caso de imprevistos. E a partir daí a gente começou a fazer uma diversificação com o restante do dinheiro. Só que depois de 2 meses que a gente já tinha feito essa aplicação, ele já reparou ali nessa situação onde o Tesouro IPCA que a gente colocou e o Tesouro Pré-fixado que ele também tinha na carteira estavam aparecendo negativo. Pô, e muito doido, né? Você começa a investir e aí passa um período muito curto e você já vê toda aquela situação de negativo naqueles investimentos que você estava diversificando. Mas é nesse momento que eu preciso te explicar o que estava acontecendo. Aquilo que ele achava não era o que realmente estava acontecendo. Mas antes de te contar o que aconteceu com esse cliente quando a Selic começou a cair, e isso vai te surpreender, eu preciso te explicar um mecanismo. Sem isso, a segunda parte do vídeo não vai fazer nenhum sentido para você. A gente vai falar sobre a marcação ao mercado, ou conhecida aí no termo inglês, market to market, que é provavelmente o conceito mais mal entendido na área de renda fixa do Brasil. Quando você compra um título do Tesouro Direto, você está fazendo um acordo com o governo federal. E esse acordo diz o seguinte: você empresta o dinheiro agora e ao final do prazo, 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu vou te entregar todo o valor que você colocou, mais os juros corrigidos do período. Esses juros que foram contratados no início da compra do título. E você tem que entender que esse acordo não muda. Se você comprou um título do IPCA 2050 com uma taxa específica, no final do período você vai receber todos os juros referente àquilo que você contratou. Então não tem mudança de taxa durante nenhum ano, nenhum momento. Mas existe uma coisa que muda todo dia, que é o preço do título no mercado. Então você tem que pensar o seguinte: se você contratou um Tesouro IPCA 2050 que pagava IPCA mais 7%, e amanhã o governo lançar um Tesouro IPCA 2050 que paga 7,5%, e você resolver amanhã vender esse título por algum motivo específico, você entende que as pessoas não vão pagar aqueles 7% porque tem um papel lá hoje sendo vendido por 7,5%, então o seu papel está desvalorizado. Se você vende, as pessoas vão pagar menos. E é aí que esse valor, né, negativo ele seria efetivado, porque você está realizando essa operação. E é isso que os aplicativos, né, das suas corretoras mostram para você, esse negativo relacionado ali ao título que você tem. E foi isso que o meu cliente viu. Não era a perda real, era o preço que o mercado estava atribuindo àquele papel que ele comprou. E isso só ocorreria, esse negativo, se ele tivesse vendido aquele papel naquele dia. Mas ele não ia vender naquele dia, porque o nosso plano era ele levar até o vencimento. Isso que a maioria das pessoas não entendem. Se você segura esse título até o vencimento porque você colocou o objetivo correto para ele, não importa nada que aconteça no meio do caminho, porque você não vai vender no meio do caminho. Então a relação que você precisa ter na sua mente e entender é: quando as taxas de juros sobem, preço do título cai. Mas quando as taxas de juros caem, preço do título sobe. É inversamente proporcional sempre. Em janeiro, quando o cliente viu o título dele negativo, a gente estava com as taxas no topo e estava tendo muita oscilação por conta de várias questões de mercado. Então as taxas futuras estavam aumentando e por isso que ele viu aquele negativo. Não é porque ele tinha escolhido mal o investimento, não é porque o Tesouro Direto é ruim, porque esse é o comportamento normal de títulos de renda fixa de longo prazo quando os juros estão em alta. Só que ao longo desse ano, o Banco Central teve 2 cortes de taxa de juros. Saiu de 15 para 17,75 e de 17,75 para 15,5. Isso é um sinal muito importante. Mostra que o governo, né, no caso o Banco Central, mudou a direção da taxa de juros. Parece pouco, não é mesmo? Mas lembra daquela relação que eu te falei? Quando as taxas sobem, os títulos caem, e quando as taxas caem, os títulos sobem. E aí, com a Selic caindo, aquele título que estava negativo, agora ele está tendo uma rentabilidade positiva por conta dessa mudança de direção. E aí esse cliente que me mandou mensagem desesperado em janeiro e que eu pedi para ele segurar e não fazer nada, agora está vendo o mecanismo funcionando de forma diferente, trazendo ali uma rentabilidade positiva para os títulos dele. E não é porque eu acertei o timing, mas sim porque o mecanismo é esse. E sempre foi esse. A taxa sobe, o título cai, a taxa cai,
o título sobe. E o que muda de pessoa para pessoa não é um mecanismo, é a capacidade de aguardar quando os juros estão negativos. Então me deixa fazer uma pergunta para você. Se o cliente tivesse realmente resgatado esse dinheiro lá em janeiro, o que teria acontecido? Ele teria transformado essa perda de papel que aparece na tela em perda real. E essa é a única forma de você perder dinheiro no Tesouro Direto antes do vencimento. É quando você efetiva a venda no momento errado. E o que leva as pessoas a vender? O susto. A pessoa vê aquele sinal vermelho na tela e ele imagina que ele precisa agir para parar aquilo. Mas aquele vermelho ele não estava pedindo nenhum tipo de ação. Ele estava pedindo entendimento. E aí vem o erro mais caro que o investidor iniciante pode cometer. Tomar uma decisão de longo prazo com informação de curto prazo. O título foi comprado para 2050. A oscilação desse título não tem nada a ver do que vai acontecer lá em 2050. Ah, mas é difícil ficar vendo aquela situação negativa, né? Gente, é difícil mesmo, porque a gente foi programado em situações ruins a agir, a tomar uma decisão. Isso é um instinto. Não é frescura, é biologia. O trabalho do planejador financeiro é criar condições para que você não haja no susto. E aí eu vou te falar agora como que a gente faz isso. O motivo mais comum que as pessoas vendem um título antes do prazo não é ganância, é necessidade. Veio um imprevisto, a reserva estava curta, o único dinheiro disponível era aquele investimento. E aí o que acontece? A pessoa faz a venda, efetiva a perda, sai achando que o Tesouro Direto é ruim e acaba indo para um investimento mais seguro aí, quem sabe até uma poupança. A pessoa precisa entender qual que é a estrutura necessária para ela, qualquer reserva de emergência. Então, antes de você sair comprando os títulos como um todo, você precisa entender quais são os seus objetivos. A gente sempre fala aqui que não importa qual que é o ativo que você vai aplicar, o que importa é qual que é o objetivo que você está buscando, porque a partir daí você vai colocar os produtos corretos dentro desses objetivos. E acontece que também, se você não tiver a sua reserva de emergência, qualquer situação específica acontecendo no mercado ou de emergência, você vai resgatar os investimentos que você não poderia resgatar. Então, nesse caso do cliente que a gente já tinha construído a reserva de emergência dele, você entende que a situação que ele passasse ali, ele não precisaria resgatar aquele investimento? E mesmo estando negativo, ele ficando preocupado, ele foi buscar o entendimento da situação antes de agir? Então, ele tomou decisões previamente muito melhores antes de fazer qualquer movimentação. Então, o pilar de reserva de emergência, ele é sempre principal. E quando você tem isso, você consegue investir e diversificar a carteira da forma correta. E é isso que faz uma mudança entre as pessoas que conseguem, atingir objetivos de mais longo prazo, as pessoas que não conseguem. Isso não é nenhum tipo de conhecimento técnico. Eu mesmo falo que meus clientes não precisam ser especialistas de investimentos, mas eles precisam conhecer o básico. E isso daqui que eu estou explicando é o básico. Isso aqui é a estrutura para que você consiga investir da forma correta. E eu tenho um convite para você agora. Se você quer entender qual que é a estrutura ideal para você e como você deve ter a clareza de construção dos seus sonhos e objetivos, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma conversa inicial aqui com a SavePass, gratuita, não tem nenhum tipo de custo, que a gente vai entender o seu momento de vida. Então clica aqui para falar com a gente. Quem vendeu aquele papel lá em janeiro no susto, efetivou aquela perda. Quem segurou, viu o mecanismo funcionar a favor dele. Aqueles juros negativos não estava pedindo nenhum tipo de ação, estava pedindo apenas entendimento. Se ele caiu, o mecanismo funcionou e quem está estruturado não precisou decidir nada. A decisão já tinha sido tomada quando a pessoa montou aquela reserva de emergência dela ou toda a estrutura dos seus sonhos e objetivos. E antes de a gente fechar, se esse vídeo fez sentido para você, eu gravei um vídeo algumas semanas atrás que talvez você também goste. Ele se chama Por que cortar gastos não funciona. É a mesma base da tese que eu trouxe por aqui. O problema não é o produto, é a estrutura que vem antes do produto. Aqui eu falei um pouco dos riscos de você investir sem ter uma reserva de emergência. Nesse outro vídeo eu falo um pouco sobre por que as pessoas têm dificuldade em construir uma reserva e o que muda quando você entende o diagnóstico certo. O link vai ficar aqui na bio também, mas eu vou deixar um cardzinho para vocês poderem acessar. Muito obrigado por estar aqui nesse vídeo e nos vemos logo mais.